Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Embalagens. Nesta primeira semana nós discutiremos a parte introdutória de embalagens, com foco em embalagens para alimentos, e nas outras semanas nós vamos aprofundando. O nosso foco é contemplar nessa disciplina, além da parte introdutória, a parte de sustentabilidade de embalagem, a parte de tipos de embalagens. E então é uma disciplina bem ampla, ela abrange bastante, bastante ramos da ciência. Então a gente tem quando a gente fala em embalagem, a gente precisa muito da área de engenharia, precisa bastante da área de microbiologia, precisa bastante da área de design de embalagem. Então é uma área que abrange, bem abrangente, e nós vamos tentar pensar várias informações da maior parte possível dessas áreas. Então, quando a gente pensa em embalagens de alimentos, o que nos vem à cabeça, num primeiro momento, é a questão de proteger o alimento, sustentar o alimento. Bom, até bem pouco tempo, cerca de 30 anos, né, um passado bem recente, existiam regularmente nas cidades, seja a cidade capital, seja interior, seja zona urbana, zona rural, os famosos comércios de secos e molhados. Então esses secos e molhados era possível comprar, né, o feijão a granel, o arroz a granel, o açúcar a granel. Então, com o advento das lojas de autosserviço, que são os primórdios dos atuais sistemas de supermercados que nós temos hoje. Então hoje nós temos supermercados, hipermercados, com até 15, 20 checkouts. Quando eu digo checkouts, eu quero dizer o ponto onde se faz o pagamento, o famoso caixa. Então a Associação Brasileira de Supermercado, ela classifica a loja ou supermercado em função do número de checkouts. Então os hipermercados que tem atualmente espalhados, né, no país inteiro, no mundo inteiro, teve uma grande influência no desenvolvimento do mercado de embalagens, principalmente no mercado de embalagem de alimentos. Então, quando a gente fala em embalagem, eu tenho embalagem de vários tipos, de vários modelos, de várias categorias. A Associação Brasileira de Embalagens, que é a ABRE, é a que define, né? Ela não é um órgão legal, não é um órgão fiscalizador, mas é um órgão balizador, um órgão de suporte a todas as indústrias de embalagens que trabalham, seja produzindo embalagem, seja utilizando essa embalagem para proteger um determinado produto. Então, numa primeira classificação que a ABRE define, é com relação ao tipo de embalagem. Então nós temos embalagem de vidro, de plástico, de papel, embalagem, uma outra classificação, se é embalagem primária, embalagem secundária, embalagem terciária. Então essas classificações são definidas principalmente pela ABRE. Não existe nenhuma legislação que define o que é uma embalagem rígida, o que é uma embalagem flexível. Esses conceitos, essas definições, ainda é uma definição bastante técnica, mas não há, sob o ponto de vista jurídico, uma definição legal. Mas a ABRE, a Associação Brasileira de Embalagens, então uma primeira categoria com relação à consistência da embalagem, ela diz que a embalagem pode ser rígida, semi-rígida ou flexível. Quando a gente fala de rígida, o que nos vem à mente é a famosa embalagem de vidro, que é uma das mais antigas, né? A gente tem relatos hoje, né? A história tem relatos de ter encontrado possíveis fragmentos de vidro em civilizações bem antigas, né? Tendo em vista que a fabricação de vidro, a matéria-prima principal do vidro é uma sílica. Então sílica, a maioria dos locais, né, existe em abundância. Então acredita-se que o vidro, né, juntamente com o barro, com a cerâmica, tenha sido os primeiros sistemas de embalagem, né, nas civilizações antigas. Mais recentemente, né, antes ainda do advento da refrigeração, um outro sistema de embalagem que nos chama a atenção com relação ao aspecto histórico
da ciência e tecnologia de embalagens são as famosas geleiras. Então, quando não se tinha refrigeração, utilizava cavernas, utilizava alguns que se chamavam geleiras, propriamente ditas, as casas dos senhores com maior poder aquisitivo, era construído no porão da casa um sistema onde se captava o gelo das montanhas no inverno, armazenava esse gelo nessas geleiras, para que esse gelo fosse consumido aos poucos durante o verão. Então, quando a gente fala de embalagem, a história é muito, muito rica em detalhes e é uma história muito interessante. Então, nós vamos pensar algumas coisas das histórias no decorrer da semana, das semanas, no material didático de vocês tem bastante exemplo disso que eu falo, desses adventos históricos. Então, com relação à classificação de embalagens, o mais comum, que está no nosso dia a dia, a gente conhece a embalagem de vidro, a embalagem plástica, a embalagem de papel. Então, hoje, na embalagem plástica, que são os famosos polímeros, né? Polímeros são grupos de monômeros, monômeros são os compostos químicos, as moléculas químicas. Então, pela possibilidade de combinação desses monômeros, formando novos polímeros, eu tenho inúmeras possibilidades, milhares de possibilidades de ter um determinado tipo de embalagem. A embalagem, a gente pensa também com relação ao custo. Então, eu consigo fazer uma embalagem que pode ser uma embalagem super protetora, mas eu tenho que olhar o custo disso, o custo do processo em relação ao custo da embalagem. Um dos produtos mais comuns que a gente enxerga no dia a dia nas gôndolas, o famoso leite longa-vida, é um exemplo claro do que acontece com relação ao custo de embalagem. Em determinadas épocas do ano, quando eu tenho uma época de safra do leite, a embalagem, o complexo embalagem com a tecnologia para colocar o produto naquela embalagem, ele chega a custar mais caro do que o produto em si que está dentro da embalagem. Então eu tenho que fazer uma engenharia de embalagem na fábrica, né? Quando eu estou desenvolvendo um produto, geralmente as grandes indústrias, elas têm uma equipe de desenvolvimento, e dentro dessa equipe de desenvolvimento existem profissionais específicos para definir qual embalagem vai receber aquele novo produto. Por que isso é importante? Eu tenho que ter em mente as características do produto que eu estou desenvolvendo. Qual vai ser as condições de armazenamento desse produto. Esse produto é refrigerado, esse produto é congelado, esse produto pode ser mantido em temperatura ambiente. Então, baseado nessas informações, além das informações reológicas, né, o produto é um líquido, é um molho, o produto é um pó. Além das informações reológicas, eu tenho também os aspectos físico-químicos, por exemplo, a densidade do produto vai influenciar diretamente no tamanho da embalagem. A gente vê muitas críticas com relação ao saquinho de batata frita, por exemplo, onde eu tenho um saquinho de 40, 30 centímetros às vezes, e um pouco de produto lá no fundo do pacote, e se diz inclusive que a gente compra ar a preço de batata, a preço de batata frita. Então existe toda uma razão para que tenha aquele ar, né? O ar, ele serve como moldar a embalagem, né? A embalagem da batata, por exemplo, eu consigo empilhá-la em função daquela quantidade de ar. A embalagem, além do aspecto de empilhamento, eu tenho que levar em conta também o aspecto de interação com o produto. Esse produto, ele pode entrar em contato com um determinado tipo de embalagem ou não. O produto que eu estou desenvolvendo, o novo produto, que geralmente as empresas elas estão inovando o tempo inteiro. Então, até bem pouco tempo, o produto era lançado, a concorrência não era tão grande quanto hoje, então eu lançava um produto e esquecia. Aquele produto ficava anos e anos e anos, e não aparecia concorrente, eu colocava a margem de lucro que bem entendesse. Só que hoje
o que a gente vê é que a cada dia o meu concorrente está lançando um produto baseado num benchmark que ele faz no mercado. Bom, benchmark é uma pesquisa de mercado em que eu analiso o meu concorrente. Bom, eu quero lançar um produto. Esse produto, eu quero lançar um novo hambúrguer, por exemplo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber, fazer uma pesquisa, quais são os hambúrgueres que estão no mercado. Quer dizer, o meu produto vai concorrer com que tipo de produto? O que o consumidor prefere? Bom, e nessa categoria, né, como eu disse antes, o aspecto de embalagem ele é muito abrangente, muito amplo, exatamente porque eu tenho que ver todas essas nuances, todas essas performances de produto, performance de gôndola, de supermercado, de consumidor, para que eu desenvolva um produto competitivo no mercado. Não adianta eu produzir um produto belíssimo, com a tecnologia avançadíssima, se esse produto não for viável economicamente. Bom, e hoje uma outra questão que a gente tem que ter em mente, quando eu falo em desenvolvimento de produto, é o aspecto de sustentabilidade. Então o meio ambiente, ele tem que ser lembrado sempre quando eu for desenvolver um produto e quando eu for desenvolver a embalagem para esse produto. Eu quero uma embalagem que ela seja o máximo possível reciclável. Pensando em indústria de alimentos, é uma questão ainda um pouco, é, um pouco tabu, né? Até bem recentemente a gente não podia usar embalagem reciclada para armazenamento de alimentos, e hoje em dia a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem aberto discussões, né, grupos de trabalho para autorizar determinados tipos de embalagem. Então a garrafa PET, por exemplo, até bem pouco tempo eu não poderia utilizar essa garrafa PET para reprocesso, para garrafa reciclada no armazenamento de produto, uma utilização na indústria alimentícia. Hoje a Anvisa já autoriza essa reutilização, desde que a gente faça um processo de sanitização, um processo de higienização, né, que contempla, como vocês viram lá na disciplina de higiene, higienização de alimentos. Então, quando eu faço um processo de higienização, que está incluído tanto a parte de limpeza quanto a parte de sanitização dessas garrafas, eu posso fazer uma reutilização dessa embalagem, dessa garrafa PET. Observação é que eu não estou falando de reciclagem da embalagem. A reciclagem ela sempre foi permitida, já é uma prática bem avançada no país. A gente tem um índice de reciclagem bastante considerável em relação aos outros países, mas quando eu falo de embalagem reutilizada, quer dizer, eu pego a embalagem na forma que ela foi colocada no mercado, simplesmente reutilizo essa embalagem com o mesmo produto alimentício. Bom, então os aspectos de embalagem, quando eu comentei sobre os secos, os comércios de secos e molhados, por que surgiu a necessidade da embalagem? Bom, a primeira necessidade está relacionada à fraude de alimentos. Então, quando a gente comprava nesses postos, nessas vendas, nesses comércios de secos e molhados, um determinado produto a granel, seja ele feijão, arroz, açúcar ou sal, o que for, esses produtos expostos eram muito vulneráveis à deterioração, à contaminação microbiológica. Eu tinha problemas com os comércios, geralmente não tinham um controle integrado de pragas, né? Não existia na época o PPHO, por exemplo, né, que vocês viram lá no controle de qualidade de alimentos, onde eu tenho 9 tópicos a serem cuidados, a serem abordados. Um desses tópicos é o controle integrado de pragas. Então esses comércios de secos e molhados, na época não era exigido, né, nada de controle de pragas. O comerciante tinha lá uma ratoeira, um gato, e era o controle integrado de pragas que ele utilizava. Quer dizer, na maior das boas intenções, mas tecnicamente falando, hoje a gente sabe que não se enquadra nos programas de qualidade assegurada, nos programas de boas práticas de fabricação, análise de perigos e pontos críticos. Então, esse aspecto de embalagem, ele é bastante estudado hoje, não só na parte técnica de interação, né, com o produto, qual é o produto que eu vou utilizar,
como também no aspecto de design de embalagem e no aspecto de informação ao consumidor. Então, com o advento da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ficou mais bem informado. Antigamente, o consumidor simplesmente pegava o produto e não queria saber qual era a composição nutricional, quais eram os ingredientes que eu tinha nesse produto, mas com o advento da Lei 8.078, esse consumidor, cada vez mais, né, inclusive com a instalação de PROCONs em várias cidades, esse consumidor ficou mais curioso, digamos assim. Então a embalagem no supermercado, a embalagem na gôndola, ela serve também para informar o consumidor sobre as características físico-químicas, reológicas, microbiológicas daquele produto que ele está levando. E em função dessa necessidade de informação, é que eu já quero adiantar que na nossa aula prática nós vamos dar um foco maior nessa parte de rotulagem e rotulagem nutricional. No nosso material didático, é um material bem genérico, a parte de rotulagem não foi contemplada no material didático, exatamente porque o aspecto legal ele muda constantemente. Então, só como exemplo, a gente teve recentemente, há cerca de um ano, a gente teve a exigência de ter que declarar no rótulo alguns itens possivelmente alergênicos. Agora, bem recentemente, né, já na gestão do novo governo, surgiu uma nova legislação com relação ao carboidrato lactose, que eu tenho que declarar, e essa legislação, a gente fala, foi pressão dos grupos de fornecedores de enzima, etc. Bom, a gente vai ver todo esse detalhe lá na aula prática, né? São histórias bastante interessantes, como eu disse, mas a gente vai dar um foco maior na aula presencial. Então, no material didático, vocês têm a classificação de embalagens da ABRE, se é rígida, quais são as rígidas, quais são as semi-rígidas, quais são as flexíveis. Hoje, como eu disse, da possibilidade de combinação de polímeros, a maior parte das embalagens ela é embalagem plástica, a embalagem flexível, o que nos vai trazer um agravante com relação ao aspecto de meio ambiente. Então, lá na semana que a gente for tratar de meio ambiente, vocês vão ver que, apesar de conseguir uma variedade maior de embalagens, quando eu falo de meio ambiente, isso é um ponto negativo. Bom, então, nessa primeira semana introdutória, era isso que eu tinha para dizer. Como eu disse no início, fiquem à vontade para interrogar, para perguntar, para mandar e-mail. Vamos participar dos fóruns. Nos fóruns é uma oportunidade ímpar da gente debater assuntos relacionados ao aspecto de embalagem, aspecto global de sustentabilidade, de aspecto químico da embalagem, aspecto físico, etc. Então vamos participar do fórum então até a próxima semana.